O Evangelho de hoje nos traz como tema cuidar do corpo e do espírito. Alguns pensam que é preciso cuidar apenas do corpo e se preocupam com isso. Fazem academia, vão ao médico, fazem dietas, enfim, uma preocupação até excessiva com o corpo físico. Não estamos com isso dizendo que o ser humano não deva se preocupar com o instrumento de manifestação do Espírito. O corpo é esse instrumento de manifestação do Espírito e nós precisamos cuidar dele, sim. Porém, não é com preocupação excessiva, não é cuidar apenas do corpo físico. Se tivermos oportunidade, possibilidade de fazer academia, devemos fazer. Ir ao médico, devemos ir. Fazer exercícios físicos, outros exercícios, devemos fazê-los. Enfim, é preciso cuidar, porém, não de uma forma extravagante, excessiva. Há pessoas que só se preocupam com o corpo físico, que só pensam em lipo, em cirurgia plástica e vivem infelizes, apesar de terem feito 5, 6, 7 cirurgias plásticas. Não estão satisfeitas com o nariz, com a boca, com os olhos, com a barriga. Não estão satisfeitas. Na realidade, são pessoas que não estão bem resolvidas. É preciso, portanto, equilíbrio. Cuidar do corpo físico, sim. Porém, não é só isso. É fundamental que nós nos preocupemos com a mente, com o espírito. Cuidar no aspecto vivencial, relações humanas, estabelecer vínculos afetivos, amar o semelhante. Isso é cuidar do espírito. Relacionar-se bem com as pessoas, buscar esse ponto de equilíbrio. Então nós precisamos cuidar da matéria? Sim, porque se não cuidarmos, nós estaremos negligenciando esse instrumento de manifestação do Espírito. Porém, talvez não. Muito mais importante que isso é nós cuidarmos dos pensamentos. Sejamos vigilantes, pensamentos positivos, serenidade, oração, trabalho, equilíbrio. Não é trabalhar 18 horas por dia e não ter tempo para os filhos, não ter tempo para os amigos, não ter tempo para o lazer. Não é isso. É equilíbrio. Trabalho, estudo, família, relações humanas, convivência, lazer, equilíbrio. Encontrar esse ponto fundamental para que haja saúde. Se eu cuidar apenas do corpo físico, sem a preocupação com os pensamentos e sentimentos, vai haver desequilíbrio, que se refletirá inclusive no corpo físico. Se os meus pensamentos são sempre negativos, se eu odeio, se eu alimento mágoas, eu vou gerando enfermidades, inclusive orgânicas. Não é só na alma, né? Vão ter reflexos no corpo. É a gastrite, é o fígado,
Então, cuidar da mente, cuidar dos sentimentos, contribui para que haja saúde. Aliás, a definição de saúde é muito mais ampla do que simplesmente não estar doente, não ter nenhum problema orgânico. É preciso que haja harmonia biopsicossocial. E hoje já se fala também espiritual e ecológica. Biopsicossocial. Bio, corpo, matéria. Médico, academia, correr, né? Fazer exercício, praticar esporte. Bio, psico, é a mente. Cuidar da mente. Social, as relações. Como eu estou me relacionando com o meu amigo de trabalho? Eu trato bem? Aliás, eu tenho a Beth aqui. Se eu estiver só falando e não fizer, com que cara eu ficaria? Se eu não, por exemplo, lá eu não a tratasse bem. Acho que é só a Beth hoje, né? Se lá eu não a tratasse bem, os meus amigos do convívio diário, não é? Então, acredito que eu trato bem, né, Beth? E sou bem tratado, graças a Deus. Trabalhei com a dona Dirce. Como é que nós poderíamos falar em convivência, em harmonia, se nós sempre dessemos más respostas aos colegas de trabalho? Então é fundamental que o Evangelho, acima de tudo, ele esteja interiorizado. O Evangelho precisa ser compreendido, mas acima de tudo, vivenciado. Nós precisamos colocar em prática os ensinos de Jesus. É lógico que na íntegra nós ainda não conseguimos. Vamos ter os momentos de queda em que vacilamos. Porém, é preciso exercitar-se no sentido de vivenciar os ensinamentos do Cristo. Então, equilíbrio não é apenas cuidar do corpo e não é apenas cuidar do espírito, é cuidar de ambos. Existem aqueles que pensam assim: eu preciso cuidar do espírito, o corpo não importa. Não, tem que cuidar dos dois. Tem que se preocupar com o homem no sentido integral, o homem holístico. O que é o homem holístico? É o homem pleno em todos os sentidos: psíquico, social, o homem orgânico, espiritual. É preciso que haja, portanto, essa harmonia. Aliás, os espíritos dizem que saúde é a perfeita harmonia da alma. É essa harmonia da alma. Porque se a alma está em harmonia, ela vai se refletir satisfatoriamente no corpo. Se a alma está em harmonia, eu vou ter bom relacionamento com o meu semelhante, eu vou estar bem comigo mesmo, com a natureza e com Deus. Então é preciso encontrar esse ponto de equilíbrio para que nós desenvolvamos saúde. Aliás, quando se pensa em saúde, muitas vezes a gente observa um irmão que está muito doente fisicamente. Ele está com um câncer em fase terminal. Porém, ele tem um sorriso nos lábios, ele tem fé em Deus, ele tem certeza na imortalidade da alma. E apesar das suas dores, apesar dos problemas vivenciados em razão daquela enfermidade, ele a suporta de tal forma que nós podemos dizer que ele está realizando a cura completa da alma.
ele está finalizando a cura da alma. Então observemos que apresentar algum problema orgânico não significa necessariamente estar doente. Décio, Décio Iangoli Júnior, um médico espírita, ele costumava dizer assim: vocês acham o Chico um homem doente? E ele tinha uma série de problemas orgânicos, mas tinha um equilíbrio tal, né? A alma, né? Chico Xavier, espírito, era aquele ser bondade, amor. Ou ele teria pedido aqueles problemas orgânicos, e eu acredito muito mais nisso, para exemplificar, dar provas de resignação, amor, renúncia, do que propriamente resgate. Porque o espírito pode pedir, quando ele vai reencarnar, uma enfermidade, ainda que ele não tenha necessidade dela, para dar um testemunho. Então o espírito que tem uma evolução tal como Chico, pode perfeitamente, antes de vir à Terra, ter pedido essa limitação física para dar exemplos. Vocês acham? Jesus, claro, esse é inquestionável. Jesus veio à Terra e foi crucificado, foi morto. Jesus precisaria passar por isso como provação? De forma alguma. Era já um espírito perfeito, puro, angelical, e há bilhões de anos. Mas ele tinha que testemunhar, exemplificar, para arrastar multidões. E tantos outros irmãos, espíritos com uma evolução acima da média, podem perfeitamente ter pedido uma limitação orgânica, física, para testemunhar, exemplificar. Mas o Chico, apesar das suas limitações, ele também nos dava o exemplo de alguém que cuidava do corpo. Ele buscava o médico, ele buscava o tratamento, ele cuidava do corpo e do espírito. E do espírito, logicamente, ele cuidava de uma forma tal que ele viveu pelo semelhante, ele viveu pelos outros. Ele ficava até altas horas da noite, até a madrugada, psicografando, recebendo mensagens confortadoras aos pais, mensagens de consolo, de esclarecimento dos filhos que haviam partido e que diziam: pai, mãe, estou aqui, eu continuo. Olha, mãe, o que você falou lá no quarto sozinha. E dizia na mensagem o que a mãe havia dito lá no quarto, às vezes olhando a roupa do filho: mãe, eu não estou lá. Mãe, eu continuo, estou aqui, mas não estou nos objetos. Então esse homem veio à Terra, né? Chico Xavier veio à Terra para nos dar um exemplo do amor, da renúncia. Ele tinha saúde, muito mais do que nós, que às vezes temos um corpo perfeito. O corpo é perfeito, mas a mente, né, está em desalinho, está em desequilíbrio. Nós ainda alimentamos pensamentos de revolta, de mágoa, vamos alimentando aqueles sentimentos nocivos através do pensamento. Isso é desequilíbrio, é desarmonia da alma, e vai ter reflexos no corpo. Mais cedo ou mais tarde vai se refletir no corpo.
Enquanto que aquele que apresenta um corpo com limitações, um corpo franzino, porém um espírito vigoroso, cheio de amor, de alegria, de serenidade, ele está finalizando a sua cura, ele está se libertando. Enquanto que nós, muitas vezes, alimentando ódio, mágoa, revolta, vamos desenvolvendo enfermidades, às vezes até o câncer, né? Até o câncer, em razão de um sentimento ali durante anos e anos a fio alimentado de mágoa, de revolta, né? Eu já comentei aqui uma vez sobre a prima da minha esposa, há alguns anos, psicóloga em São José do Rio Preto, Romilda, o nome dela. Há alguns anos ela perdeu o marido e o filho de 5 anos, o único filho, em um acidente ali na BR-153, e a secretária da casa. Ela estava em São Paulo dando um curso e a família viria para a Polônia, inclusive, viria nos visitar. Foi um domingo de manhã, quando aconteceu o acidente ali na BR-153, dentro de Rio Preto, e os 3 desencarnaram. Algum tempo depois, ela apresentou um câncer no seio, e quando nós fomos visitá-la, ela mesma nos disse: eu sei a causa do câncer, foi o sentimento, foi o sofrimento que eu não consegui trabalhar. Ela havia feito tratamento para engravidar durante muitos anos, ela já tinha mais de 40 anos quando aconteceu esse acidente, um menino com 5, o marido e a moça que trabalhava na casa, os 3 que se encarnaram. E ela foi curada, hoje ela está bem, ela reconstruiu a família, né? Um companheiro, não teve mais filhos, não teve condições, reconstruiu a vida. Porém, ela mesma, como psicóloga, nos disse: eu sei a causa desse problema, foi o sentimento que eu não consegui trabalhar. Então observemos que, mas é lógico, isso foi muito tempo depois, viu? É porque ela não conseguiu trabalhar isso durante meses, anos, cerca de 2 anos depois, é que ela apresentou o problema, porque não conseguiu trabalhar. Aí ela se tornou espírita e hoje ela tem uma vida serena, tranquila, claro, com sofrimento, porém hoje ela consegue lidar com isso, né? Então observemos que tudo que nós promovemos na aula, né, vai ter reflexo no corpo, seja uma gastrite, seja um problema no fígado. Não é comum a gente ouvir: hoje eu amanheci com o fígado, né? Porque no dia anterior, pode observar, passou muito nervoso, tacou o fígado, tacou o estômago. São reflexos que vão ocorrendo em nosso corpo físico, e é resultado do que? Da mente. E isso hoje não é apenas nas casas religiosas que se fala. Hoje, se nós procurarmos um profissional de saúde, médico, um psicólogo, um psiquiatra, eles vão nos falar sobre a importância de uma vida saudável, não só no sentido de cuidar do corpo físico, mas de cuidar também da alma. Inclusive, já existem provas que pessoa que tem uma religião, que tem fé, não é preciso ser espírita, é preciso ter fé.
já existem pesquisas indicando que aquele que tem fé, ele adoece menos, e quando adoece, a recuperação é mais rápida. Pesquisas feitas, teses defendidas por mestres, por doutores, falando sobre isso, sobre a influência da mente no corpo físico. A mente, fé em Deus, você tem uma mente focada em Deus. Então, ter fé contribui para uma vida saudável. Adoece menos, e quando adoece, a recuperação é mais rápida. Olha que interessante. E a gente observa muito isso. Pessoas que às vezes têm um problema e dizem assim: mas eu vou vencer, eu não estou desesperado não. E você nota que essas pessoas prorrogam a vida e até se curam, enquanto aqueles que dizem assim: não tem mais jeito, e se revoltam, muitas vezes a morte é rápida. Perceberam? E isso tem fundamento. Tem fundamento. Então é preciso que nós nos preocupemos com o corpo físico e com a alma, com o espírito. Cuidar de ambos. Cuidar da matéria e cuidar da alma. Alimentar sonhos, ter fé, ter esperança, acreditar em dias melhores, ter convicção de que tudo vai melhorar. E a gente às vezes ouve as pessoas só criticarem a política. É bem verdade, nós temos problemas, mas se você viver focado nisso, não é ser omisso, não é viver alheio, não é ficar à margem do caminho, não é isso. Não é fechar os olhos para os problemas, mas não é também alimentar. Não tem mais jeito, está tudo errado, não é possível fazer mais nada. Não, acredite e faça a sua parte. Acredite que o mundo pode melhorar, mas tem que começar por você. Aliás, tem aquela historinha famosa que acredito que todos conhecem, ou muitos, só para relembrar, daquela empresa que não estava bem, né? E um dos funcionários, aliás, os funcionários viviam fazendo comentários que não tinha jeito. Num determinado dia, tinha lá na porta da empresa: faleceu hoje a pessoa que impedia o seu crescimento na empresa. Faleceu hoje a pessoa que impedia o seu crescimento na empresa. O velório está acontecendo em tal dependência da empresa. E aí todos iam, formavam fila para descobrir quem era a pessoa que estava impedindo o seu crescimento na empresa. Só que todos passavam, olhavam e saíam calados. Por quê? Havia mesmo um caixão. Eu cheguei a fazer isso como dinâmica na escola. Levei o caixão com os alunos do ensino médio. Só que eu dei a liberdade para aqueles que tivessem medo, que não precisavam entrar na sala. Então, eu levei o caixão, fiz-nos a novela há alguns anos, e os alunos do ensino médio passavam e olhavam. Dentro, no fundo do caixão, o que havia era um espelho. Então, o que realmente impede o nosso crescimento somos nós mesmos.
Sou eu pelo meu negativismo, pela minha falta de confiança, falta de fé, falta de amor. Se eu não estudo, se eu não trabalho, se eu não me dedico, como é que eu posso crescer em qualquer setor, em qualquer empresa, em qualquer área de trabalho, ou na vida, como ser humano? Então, o nosso crescimento se dá pelo nosso esforço. Sou eu que não me permito crescer. Mas esse crescer é como ser humano, é crescer como ser humano. Eu tenho que pensar sempre o que eu posso fazer lá no meu ambiente de trabalho em benefício daquelas crianças que estão sob os meus cuidados. E quando a gente vai averiguar, quando a gente conversa com a criança e você procura saber o problema da criança, você percebe que ela traz tantas marcas da família, de desequilíbrio, de desarmonia, que você pensa, bom, essa criança ainda não tem condições, como um adulto, de fazer um discernimento. Então o comportamento dela está justificado. Está justificado naquele momento, né? Que ela não está conseguindo lidar com aquela situação. Tais são os problemas que existem dentro de uma escola. Então, mas o que eu posso fazer para amenizar, para aliviar, para atender àquela criança ali quando eu estou conversando, quando ela está só comigo, quando eu pergunto com quem você mora, onde você mora, com quem você mora, você vai fazendo aquela sondagem e você tem vontade, às vezes, de vou levar para casa. Então, é isso. Crescer como ser humano, eu acho que nós temos que pensar não só, é claro, todos nós pensamos, não há como. Todo ser humano pensa em ter um salário melhor, eu também. Todos nós. Não é errado você pensar nisso, lutar até por isso, mas não é só isso que deve ser a nossa preocupação. É pensar no que eu posso fazer para tornar a vida do outro um pouco melhor. Esse é o verdadeiro sentido da vida. Nós não conseguimos tudo? Não conseguimos tudo. De forma alguma. Mas se eu puder oferecer algo a alguém que minimize, que suavize a sua dor, já é alguma coisa. Então vamos pensar nisso. Vamos cuidar do corpo e da alma. E acima de tudo, vamos alimentar bons pensamentos, bons sentimentos. Não vamos macerar o corpo, porque não é o caminho. Existem pessoas também que pensam assim: eu vou ficar 3 dias sem comer, mas ela continua alimentando o ódio. Seria preferível, muito preferível, que ela trabalhasse no sentido de eliminar esse ódio, não alimentando-o, e comesse. Não é comer exageradamente, porque cuidar do corpo é comer também com moderação. Não é a gula, não é a bebida alcoólica. Nós temos que nos preocupar com isso. Mas tudo bem, eu gosto no fim de semana de tomar um cálice de vinho, só isso. Tudo bem, não estamos também. Equilíbrio é diferente.
Mas existem aqueles que tomam 1 litro por dia. Aí, perceberam a diferença? Ponto de equilíbrio em tudo. Não precisamos ser radicais. Equilíbrio no comer, equilíbrio no beber, no falar. No falar. O que eu falo vai promover harmonia, a ordem, equilíbrio, ou a minha fala pode alimentar o ódio de alguém, a revolta. Esse é um grande problema nosso, viu, gente? É um grande problema. É a desarmonia da alma. Nós não estamos cuidando da alma quando assim procedemos. É o cuidado com o falar, com o pensar, com o sentir. É fundamental isso, para que nós não promovamos a desarmonia em outros corações. Porque aquilo que eu fizer que gere sofrimento para a Beth, para a Lília, para o Nani, para qualquer outro, aquilo que eu fizer no sentido, seja através de uma palavra, seja através de uma ação, seja através de algo que eu diga a alguém, denegrindo às vezes a imagem do outro, e que vai fazer com que ela receba aquele impacto, aquele sofrimento, eu sou responsável por isso. Aquilo que eu falei negativamente vai trazer marcas no meu corpo espiritual e vai ter reflexos no meu corpo físico. Num determinado momento da vida vai ter. Se não for nesta encarnação, será em outra. Mas tem reflexo. Então vamos pensar antes de agir, antes de falar, antes de fazer, para que haja mais paz entre os seres humanos, mais harmonia. E quando alguém chegar para mim e disser algo negativo em relação a alguém, se você não seja mentiroso, mas se você souber de algo positivo daquele irmão, fale. Olha, mas ele, você sabia que ele faz isso? Ah, eu não sabia. Algo positivo. Se você não sabe nada, tente de alguma forma bloquear ali aquela conversa. Interrompa, mude de assunto, desvie, dê um jeito, não alimente. Nós não fazemos isso muitas vezes. Então é preciso esse cuidado, para que a gente tenha mais paz, mais harmonia, mais equilíbrio. Haroldo Dutra Dias é um orador espírita, ele é juiz, promotor, fala muitas línguas, é um homem extremamente culto e tem na internet a história de vida dele. Se alguém procurar, vai encontrar no YouTube a história de vida do Haroldo Dutra. Então ele começa contando uma história assim, de uma jovem que vivia lá no interior de Minas, uma jovem muito pobre, analfabeta, mas ela tinha um sonho, ela pretendia ser psicóloga, mas era analfabeta, e ela foi para a cidade grande na esperança de trabalhar como doméstica, trabalhar e estudar, e se tornar psicóloga um dia. Mas ela se apaixonou pelo filho mais novo dos patrões, engravidou, a família fugiu com o rapaz, levou o rapaz para longe e ela voltou para a casa dos pais para cuidar daquele garoto. Aquela há mais de 40 anos, né? Ela é mãe solteira, lá no interior de Minas, foi discriminada, analfabeta. E ele diz assim:
Se ela tivesse, acho que ele fala, se ela tivesse abortado, ou se ela não tivesse criado, ele não estaria ali, porque aquela mulher era a mãe dele, do Haroldo. Então ele diz, não faz diferença de quem você vem, quem são os seus pais. Eles, por alguns momentos, tiveram um relacionamento de amor, e você existe, então você constrói a sua vida. Ele é hoje esse homem conhecido no mundo todo, faz palestras no Brasil e no exterior, mas ele é filho de uma mãe solteira, de uma analfabeta, uma jovem que há mais de 40 anos teve esse filho, e cuidou, criou, e ele lutou e venceu. Serve também para a nossa reflexão com essa nova lei sobre o aborto, né? Que nós não podemos, em momento algum, aprovar, porque nós sabemos que a vida começa ali no momento que a mulher engravida. A partir daquele momento que houve ali um encontro do óvulo e do espermatozoide, que se fundiram, que houve o início, é uma vida que se inicia. Então, fica para a nossa reflexão. Muita paz e que Jesus nos abençoe.